Depois que você faz essa análise e aceita testar, então você vai fazer o quê? Você vai testar e avaliar, ok? Então você vai fornecer a avaliação contínua dos itens do teste-alvo. Você vai realizar o quê? Testar. Você vai realizar seus testes. Registrar as informações necessárias para diagnosticar e resolver os problemas identificados. Você vai fazer os registros dos defeitos, registros das melhorias, registro das solicitações de mudança. Atingir a amplitude e o detalhamento apropriado no trabalho de teste e avaliação. Okay? Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer os seus testes que você tem que fazer e detalhar dentro da sua área de teste e os outros departamentos vai fazer também uma avaliação dos seus testes que você está realizando. Ou seja, lembra daquele fluxo que eu passei para você, que se abre um defeito para o projetista faz uma análise, manda lá para o desenvolvimento ou para o requisito e tal. Então, tudo essa parte está sendo executada nessa parte aqui de testar e avaliar. Fornecer feedbacks nas áreas de risco potencial para a qualidade, ou seja, nessa parte aqui de teste, você já consegue identificar quais são as áreas do projeto que pode apresentar risco para o projeto. Ou seja, essa funcionalidade de contabilidade, por exemplo, é muito importante, mas está vindo com erros de cálculo. Estão sendo apresentados alguns erros de gravação dos dados na base. Você já consegue identificar que talvez aquela arquitetura utilizada não é a forma mais adequada, porque ela não vai suportar um teste de performance, por exemplo. Okay? Então, você começa a identificar já alguns possíveis riscos que você pode ter no seu projeto. Realizar missão aceitável. Priorizar ativamente o conjunto mínimo de testes necessários que deve ser aplicado para atingir a missão da avaliação. Então, você primeiro define a sua missão, que nessa versão, qual é a minha missão? É só encontrar defeito? Realizar teste funcional? Não, nessa etapa agora eu estou fazendo teste de acessibilidade, então eu priorizo quais são os meus testes, quais são as funcionalidades, quais são os meus casos de teste que eu vou testar e vou definir ativamente os conjuntos mínimos para que aquele teste possa ser aplicado. Então, aqui eu posso já pegar alguma amostra da aplicação e realizar alguns testes também. Defender a resolução de problemas importantes que tenham um grande impacto negativo na missão de avaliação. Então, aqui nós já podemos também defender e falar, olha, já existem esses itens aqui que já são prioridades críticas e elas devem ser corrigidas imediatamente, para que vocês não tenham, para que nós não tenhamos um problema, um impacto grande na produtividade da entrega do projeto, ok? Defender a qualidade adequada, então, ou seja, aqui eu já identifico qual é a qualidade adequada. Então, o que é qualidade adequada? Eu já sincronizo isso com a equipe de desenvolvimento, a equipe do projeto, e falo, olha, esse produto, a missão dele é crítica, é um produto que não pode ter nenhum tipo de erro e está sendo apresentado alguns erros aqui. Então, não pode passar nenhum tipo de erro. Ou então, não, olha, esse software aqui realmente ele não tem tanta, ou essa funcionalidade não tem tanta importância para o negócio. Então, ela pode conter alguns erros mínimos, que são aqueles erros lá de cosméticos, é uma linhazinha que está mais fina, é a outra cor que não está muito bem ajustada e tal. Identificar regressões de qualidade introduzida entre os ciclos de teste. Então, quais são os testes regressivos que eu tenho que realizar? Onde for pertinente, rever a missão de avaliação, considerando a avaliação a fim de fornecer informações importantes para a equipe do projeto. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer toda uma revisão daquilo que eu já testei, dos planos definidos inicialmente no projeto, as abordagens que eu vou realizar. Então, aqui eu já faço também uma revisão geral e faço os ajustes necessários para trás. Aprimorar vantagens do teste. Adicionar o conjunto mínimo de testes adicionais para validar a estabilidade da build seguintes. Ou seja, baseado nos meus testes atuais, eu já faço também alguns ajustes para que possa melhorar a cada ciclo de teste, eu possa melhorar os meus testes. Então, eu adiciono, eu valido, eu retiro alguns testes que eu já estou realizando, ok? Ou adiciono para poder melhorar nos próximos. Montar scripts de teste em outros conjuntos de testes apropriados.
tá? Esses scripts de testes podem ser scripts de testes manuais ou automatizados, tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre o que é caso de teste, o que é roteiro de teste, o que é plano de teste. Remover as vantagens do teste que não tenha mais finalidade ou conjunta manutenção, se tenha tornado dispendiosa. Okay? Então, ou seja, às vezes alguns testes também eles se tornam muito repetitivos e não tem necessidade. Eu já identifiquei que aqueles testes que eu estou realizando não está identificando defeito. Lembre-se que o nosso objetivo é encontrar erro, defeito. Então, com isso, a gente consegue diminuir também alguns casos de teste que eu estou realizando que não está encontrando nada. Tá? Manter configurações de ambiente de teste e conjuntos de dados de teste. Então, aqui eu faço o quê? Eu mantenho, eu ajusto a minha configuração dos meus testes, do meu ambiente de teste, os dados que eu estou utilizando para teste também, então eu faço todo esse tipo de ajuste. Explorar as oportunidades para reutilização e melhoria da produtividade. Então eu identifico também quais são as oportunidades que eu tenho para poder reutilizar ou melhorar minha produtividade. Que seja, por exemplo, uma automação. Eu posso identificar que eu, automatizando os meus testes, eu vou ganhar mais produtividade. Realizar manutenção geral das vantagens de automação de teste e fazer melhorias nelas. Okay? Documentar as lições aprendidas, tanto as práticas boas quanto as ruins descobertas durante o ciclo de teste. Ok, então aqui eu tenho os papéis e as atividades, né? Então eu tenho aqui o gerente de teste, um analista de teste, um designer de teste e um testador. O gerente de teste, ele tem aqui as missões dele, quais são as atividades que ele faz, né? O analista de teste também tem as atividades dele, cada um tem as suas atividades, o que cada um vai fazer, ok? Nós vamos detalhar um pouquinho lá na frente cada papel desse, para que você possa identificar se você hoje é um testador, o que você tem que fazer para poder ser um designer, ou seja, um analista, ou se você é um analista ou quer se tornar um gerente de teste. Qual é o papel do gerente de teste? Ele faz uma negociação, tá? Da finalidade dos produtos liberados no esforço de teste. Ele assegura o planejamento e gerenciamento apropriado dos recursos de teste. Então, aqui ele cuida dos recursos, ele faz um planejamento desses recursos. Ele avalia o andamento e eficácia dos esforços de teste, ou seja, ele faz o acompanhamento e vê se os testes realmente estão sendo efetivos ou não. Ele defende o nível apropriado da qualidade, mediante a correção dos defeitos importantes. Defende o nível apropriado de enfoque na testabilidade durante o processo de desenvolvimento de software. Ou seja, faz o gerenciamento do projeto de teste de software. O gerente de teste, geralmente ele está nessas atividades aqui, ó. Definir missão de avaliação. Ele está bem envolto aqui nessa primeira atividade de teste. O designer de teste, o que ele faz? Identifica e descreve as técnicas de teste apropriadas, identifica as ferramentas de suporte apropriada, define e mantém a arquitetura de automação de teste, especifica e verifica as configurações do ambiente de teste obrigatório, verifica e avalia as abordagens de teste, ou seja, ele cuida da arquitetura, ele cuida do ambiente, ele cuida das ferramentas apropriadas para se realizar os testes, ele cuida das técnicas que serão realizadas, que serão testes automatizados, manuais, ele cuida para que o ambiente esteja de acordo para que essas técnicas sejam executadas. Okay? Então, ele está bem relacionado com essa parte aqui, de verificar a abordagem de teste. O analista de teste. O que ele faz? O analista de teste ele tem um papel muito importante, porque ele que vai definir os casos de teste. O que é o caso de teste? O caso de teste são as possibilidades de se realizar um determinado tipo de teste. Ou seja, imagina lá que eu tenho um usuário e eu tenho uma senha. Então, um caso de teste, por exemplo, entre com um usuário válido e uma senha válida. Então, é um caso de teste. Okay? Entre com um usuário inválido e uma senha válida. É um outro caso de teste. É uma outra possibilidade de teste. Okay? Entre com
um usuário válido e uma senha inválida. É outra possibilidade. Então, o analista de teste ele faz o quê? Uma análise e define quais são os testes que serão realizados, ok? Além de definir também os dados de teste que estão associados a determinados tipos de teste, tá? Muitas pessoas confundem caso de teste com plano de teste. Eu já vi inúmeras vezes as pessoas falando, trocando a palavra caso de teste e plano de teste. O plano de teste, geralmente, ela é de responsabilidade do gerente de teste. O gerente de teste, ele vai o quê? Ele vai definir os esforços, ele vai definir quais são as ferramentas, juntamente aqui com o design de teste, e toda a parte do planejamento de teste, ele vai estar dentro do documento que é chamado plano de teste, ok? E o analista de teste, ele cria o caso de teste, ok? Então, o caso de teste, eu já falei, são as possibilidades de teste. Então, vamos dar uma olhada aqui, é o que? Análise de teste. Identificar os itens de teste-alvo a serem avaliados pelo esforço de teste. Então, quais são os testes que eu vou... o que eu vou testar? Ou seja, esse aqui é o meu teste-alvo. É o que? É o login. Ok? O meu teste-alvo é o login. Usuário e a senha. Definir os testes apropriados necessários e quaisquer dados de teste associados. Então, ou seja, quais são os dados que eu tenho que colocar? O dado do nome do usuário é João e a senha é 123. Então, esse é um dado de teste. Coletar e gerenciar os dados de teste, ou seja, quais são as informações que eu preciso para poder realizar um determinado tipo de teste. Eu preciso de obter o João e eu preciso saber a senha, que é 123. Então, como é que eu coleto esses dados? Eu gero esses dados, a área de desenvolvimento já faz uma carga na base de dados de usuário e senhas corretas, ok? Avaliar o resultado de cada ciclo de teste, ou seja, após a realização dos meus testes, eu faço e registro os resultados desses testes. E o que o testador ele faz? Ele faz a execução dos casos de teste que foram definidos anteriormente pelo analista de teste. Então, testador, identificar a abordagem de implementação mais apropriada para um dado teste. Implementar testes individuais. Simplesmente fazer com que aquele teste seja executado, ou seja, configurar e executar os testes. Registrar os resultados e verificar a execução dos testes. Analisar erros de execução e recuperar-se deles. Ou seja, o testador ele faz a execução. O testador é o executor de teste. O analista de teste ele define o que vai ser testado. Então, o testador pega essa informação e executa, ok? Uma pergunta que geralmente surge podem ter papéis iguais? Ou seja, um analista de teste, ele pode fazer o papel de testador? Pode. Ele pode fazer um papel de testador. Um testador pode fazer um papel de análise de teste? Não é recomendável. Não é recomendável. Por quê? Porque o testador, muitas vezes, ele não tem o conhecimento ou experiência suficiente para realizar um papel de análise de teste. Ou seja, experiência de criar alguns testes case, alguns casos de testes que realmente expõem as falhas. Alguns testadores realmente se destacam e fazem, mas a questão da experiência, o processo de desenvolvimento, muitas vezes o testador ele não tem o conhecimento de desenvolvimento de software, então ele não sabe como aquele produto foi desenvolvido, mas eu acho que isso tem que ser avaliado caso a caso, tá? Existem alguns testadores que rapidamente conseguem absorver as funções e as atividades de uma análise de teste e executa muito bem as atividades de uma análise de teste. Então, acho que vocês têm que fazer uma análise de cada caso, ok? E tomar a melhor decisão. Por isso que eu falo que não é recomendável, mas se quiser e vocês tiverem achar que um determinado testador tem o perfil de analista, não há nenhum tipo de problema, desde que não comprometa a qualidade do software que está sendo testado.